Então, tire um pouco dessa ansiedade, dado que a gente não tem capacidade de gerar ações tão rápidas, acreditando que a gente é capaz de vencer o futuro, né? Antecipando esse futuro. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, e hoje com Pedro Chiesi para a gente falar de um assunto espinhoso: política e investimentos. Será que a gente deve olhar para o contexto político para elaborar o nosso fluxo de investimento, Pedro? Acho que esse tema é interessante, hein? A resposta disso é aquela resposta padrão, né? Depende. É difícil chegar a uma conclusão, mas é uma discussão muito boa se a gente deve olhar para a política como um fator de decisão para investimento. Cara, me parece que olhar para a política muitas vezes é um olhar muito, muito imediatista e que não se casa muito com o olhar de portfólio, né? Não sei se é algo que corriqueiramente você percebe quando você conversa com as gestoras, quando está próximo das gestoras, mas me parece que em alguns momentos pode ser sim oportuno, né? Parte do portfólio o gestor pegar e fazer as suas estratégias, pegar a oportunidade. Só que é muito difícil do investidor, pessoa física, identificar essas oportunidades e conseguir, né, fazer um bom perfil de alocação pensando no curto prazo e não machucando o portfólio para o longo, né? Acho que quando você fala de construção de portfólio, né, a gente sempre leva em conta que a gente paga um gestor para ele tomar uma decisão ou ele ter uma opinião formada, na verdade, né? Então, a função do gestor é ele decidir dado o que ele acha. Então, acho que a pessoa que mais tem poderes para falar o que de fato pensa é o gestor de fundos, muitas vezes. É que quando a gente fala de política, a gente está no cenário hoje eleitoral, e isso a cada 4 anos a gente vai ter uma discussão eleitoral que vai sempre premiar demais os investimentos. A gente tem que tirar um pouco a questão da política social, daquela questão de discussão de direita, esquerda, etc., no que se refere ao social de fato. Você tem que pensar na política monetária e fiscal, que é isso que a gente consegue usar para os nossos investimentos de fato. Quando a gente pensa numa construção de portfólio, voltando à sua pergunta, né, a gente pensa que o gestor ele vai ser responsável por analisar o cenário, e o cenário sempre é uma coisa probabilística. Então você pode ter o candidato A ou B sendo eleito, e se o candidato A for eleito, ele vai ter a política monetária / fiscal dessa forma, o B vai ter de outra forma, e se a chance de A ganhar é de X% e a chance de B ganhar é de Y%, como é que isso vai se refletir no portfólio? Então, uma discussão que a gente tem bastante falando com gestores, né? E a gente sempre pergunta, né? A gente puxa o tema espinhoso. E eleições, né? Como é que ficam as eleições? Brasil, fora, a gente tem também um cenário eleitoral bem polarizado também nos Estados Unidos, também teve na Alemanha. É bem recorrente essa discussão eleitoral de fato. A gente sempre pergunta para os gestores, né, o que eles acham, né, qual que é a opinião deles sobre o cenário eleitoral. E todos respondem pragmaticamente: a gente não olha a eleição. É raro você ver um gestor que de fato tome uma posição política, não por uma afinidade, mas por uma questão de cenário, né? Poucos gestores, como eu falei, de fato falaram: não, vai ser o candidato A que vai ganhar, então estamos tomando uma posição pensando que o candidato A vai ganhar. Na minha visão, como alocador aqui na SVN, se o gestor está tomando uma posição já categórica para o candidato A ou B, eu já fico um pé atrás, já fico receoso. E aí já fica até um recado para os nossos investidores aqui, nossos clientes na SVN. É importante você sempre levar em conta que o cenário pode mudar, o gestor pode estar errado. Então, o gestor que já está posicionado categoricamente em um cenário apenas, ele pode errar. E se ele errar, ele vai errar feio. Então, a nossa cabeça sempre escolha um gestor que tem um cenário desenhado e que ele pode mudar de posição caso o cenário mude, para que o nosso investidor, o nosso cliente, não precise fazer essa mudança o tempo todo. Vou trazer um exemplo aqui.
A gente tinha um cenário no Brasil em 2020 que era juros baixíssimos, né, e inflação começando a acelerar. Os gestores estavam na posição apostando que ocorreria, né, eventualmente uma alta de juros, né, ocorreria um aumento inflacionário, teria todo o cenário pandêmico ali que estava posto. O investidor, pessoa física, ficou muito receoso e saiu de investimento de riscos e entraram em investimentos mais conservadores, que isso veio carregando nos últimos 2 anos, por exemplo, até o que a gente está vivendo hoje, que é um cenário que você tem um peso muito grande em renda fixa e um peso muito pequeno em renda variável. Quando a gente pensa que o cenário daqui para frente vai ser bem diferente do que era daqui 2 anos atrás, né? Talvez daqui a 2 anos a gente veja que bolsa era um ótimo investimento. A gente não quer que o nosso investidor pessoa física precise toda hora sair de renda fixa e voltar para renda variável. Aloque no gestor que ele consiga fazer essa mudança por ele. Então, o cenário político é a mesma coisa, né? Você não precisa ficar mudando a sua posição se o candidato A, B ou C começar a ganhar, tomar frente ou não. O gestor vai fazer isso por você. Então, o cenário é probabilístico e a gente tem que escolher gestores que têm essa visão de cenário probabilístico. E me parece que próximo dos períodos eleitorais, a gente está em um agora, isso cria um nível de ansiedade que muitas vezes acaba sendo prejudicial, e vejo muito investidor tomando ações no portfólio, nos seus fluxos de alocação, de forma muito mais temperamental, de forma muito mais emotiva e menos racional nesse processo, né? É algo que sempre que a gente tem um fluxo eleitoral, a gente vê esse tipo de movimento. Mas também é um momento que aumenta de forma significativa o fluxo de volatilidade. Então, quem tem uma veia racional para surfar bem esse movimento, acaba realmente encontrando uma série de assimetrias de preços ali, né, Chesy? Eu acho que é uma contradição, né? Porque a gente precisa ter sempre sangue frio na hora de investir. E, em contrapartida, existem pessoas que não têm sangue frio, que ficam muito receosas, igual você comentou, e vão tomar uma posição totalmente emotiva ali, né? Eles vão alocar porque eles acham que vai entrar um candidato que ele é de extrema esquerda, ele vai acabar com o Brasil e ele vai tomar uma posição dessa forma, achando que o Brasil vai acabar, né? Não só o Brasil, pode ser qualquer outro país que a gente esteja falando aqui, que o Brasil está mais próximo da gente. O investidor que tem o sangue frio, ele vai aproveitar esse momento de ansiedade do investidor, né? do que está preocupado. E ele pode encontrar empresas muito, muito boas, independente de qual candidato ganhe, e aproveitar que esse momento houve uma queda naquele papel, aquele investidor que estava receoso, fez a venda e comprou em outros. Então, essa volatilidade, ainda que ela machuque de uma forma, ela abre muito espaço para novas entradas, entendeu? Ela abre espaço para você comprar bons ativos a um preço muito descontado. Trazendo um outro exemplo aqui que não é de política, mas a gente viu isso em 2020, quando começou a pandemia também. O mercado de crédito ruiu, basicamente. Tinha ativos com uma taxa excepcionalmente barata, né? Uma taxa baixa, né? Ou seja, o ativo estava muito caro. Quando estourou a pandemia, os ativos que sempre foram AAA tiveram uma abertura de spread gigantesco. O investidor ficou muito receoso com o que poderia acontecer com o fluxo daquela empresa e vendeu aquele crédito, por exemplo. Quem tinha cash na mão, quem tinha caixa, né, saldo de fato, conseguiu raspar esse mercado e comprar bons ativos muito descontados. E hoje, graças ao sangue frio, esses caras estão muito bem alocados. O cenário eleitoral é a mesma coisa. Você tem muitas pessoas que ficam muito preocupadas, que tomam uma decisão impulsiva e, graças a essas pessoas, muitas oportunidades se apresentam, né, para o investidor que tem mais sangue frio poder, de fato, comprar e aproveitar e surfar essa onda. E não tem jeito, né? No final das contas, o fluxo racional ele está muito na mão daquele que é profissional da área, né? Que vai conseguir lidar bem com esse ajuste de portfólio, porque
porque a gente sempre cai nesse viés, né? Caiu meu portfólio, não vou realocar porque eu vou ter prejuízo. Ou, putz, ganhei nessa parte, cara, quero continuar ganhando. Então, a gente tem aquela questão enraizada, né, do investidor de... ele quer se movimentar, mas não se movimenta, e quando se movimenta no momento inadequado, principalmente nesses cenários que a gente está vivendo. Então é importante você, investidor, sempre ter do teu lado, né, pessoas que auxiliem, um bom profissional, seja um gerente, um assessor de investimentos, a empresa como a SVN, à frente das operações ali. Mas tão importante quanto isso é você, de fato, ter o sangue frio de entender, opa, meu projeto ele tem a ver com esse curto prazo ou meu projeto tem a ver com um longo prazo, algo muito mais longo do que o que a gente está vivendo momentaneamente, né? E a partir daí realmente ver, poxa, deixa eu respirar, meu nível de exposição ele está adequado para o momento, né? Então deixa eu ficar seguro aqui com o meu portfólio, mesmo que ele caia, eu sei quais são os limites de queda, eu sei para onde vai no futuro, percentualmente estou com níveis adequados e estou com uma boa gestão ali de correlação ali dos meus fundos, dos meus ativos ali no portfólio. Isso estando adequado para o teu projeto, talvez você passe por esse momento de forma muito mais tranquila, né? E tente não ficar olhando no intraday, né? Se a gente não vai tomar atitude diariamente, para que a gente vai olhar diariamente o nosso portfólio se está subindo ou está descendo? Então, tire um pouco dessa ansiedade, dado que a gente não tem capacidade de gerar ações tão rápidas, acreditando que a gente é capaz de vencer o futuro, né? Antecipando esse futuro. Então, tome cuidado nesse momento, mas sim, veja o seu portfólio como algo mais longo do que algo de curto prazo, né? Tem oportunidades e o melhor das oportunidades é a gente estar ao lado de pessoas que sabem gerir bem esse momento. Certo, Chese? Perfeitamente. O assessor ele vai te trazer esse conforto emocional que você tem que ter nesses momentos. Perfeito. E qualquer dúvida, questão, sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com. Fiquem tranquilos, essa não será a última eleição, a gente terá um monte ali pela frente. Só veja se o seu portfólio está adequado para os níveis de risco e de oscilação que o mercado vai ter nesse ano, viu? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Valeu, gente. Jesse. Obrigado.